Voltamos com mais um painel nesta quinta edição da Longevidade Expo Mais Fórum, agora para falar sobre o documentário Quantos Dias, Quantas Noites. E para isso eu vou convidar aqui a nossa mediadora, ela que vai compor esse painel, é a escritora e jornalista cofundadora do @Nós Mulheres da Periferia, ela é autora também do Morte Sem Tabu, estou falando da Jéssica Moreira. Bem-vinda, Jéssica. Com você. Boa tarde a todas e todos e todes. Eu sou a Jéssica, sou uma mulher negra de cabelo enrolado, estou com um batom vermelho e um casaco. Primeiro, agradeço muito a presença de vocês aqui. É uma honra estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema muito importante, que é a longevidade. E aí, a gente tem aqui uma pergunta norteadora, né, para a nossa mesa, para a nossa discussão, que é, no Brasil, envelhecer é para quem? Quem é que envelhece no Brasil? E aí que alguns estudos apontam que a pessoa que vai viver 150 anos, ela já nasceu. Mas aí a questão que fica para nós é, será que a gente realmente está dando as bases sólidas para que essa pessoa realmente chegue até os seus 150 anos? Será que a gente está pensando realmente na longevidade? E aí que Quantos Dias, Quantas Noites, o novo documentário de Maria Farinha Filmes, né, dirigido por Cacau Roden, traz uma grande reflexão aprofundada sobre essa questão. Eu acho que é muito importante, né, a gente pensar sobre isso, porque a obra, né, ela entrevistou muitos especialistas, trouxe histórias de vida, pensadores, pessoas como a Sueli Carneiro, Ana Cláudia Arantes, a Mona Ricumbi, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, Ana Michele Soares, Tom Almeida, que está aqui inclusive, Alexandre Silva, Alexandre Kalash, todas essas pessoas trazendo suas experiências sobre como é esse processo de ver o tempo, né, passando e como a gente pode viver com qualidade. É um grande mergulho, gente, sobre o viver. E aí eu gostaria de convidar todos vocês, todas vocês, a assistir ao trailer que o Lucas, ali da produção, vai rodar para a gente. Por favor, Lucas. A gente trabalhou tanto para viver mais, mas eu quero acrescentar vida aos dias, ou eu quero acrescentar simplesmente dias à vida? Abre o olho. A coisa mais importante deste século vai ser envelhecimento. Esse negócio de envelhecer é engraçado porque quanto tempo tem uma vida inteira? Será que tem a ver com o tempo cronológico? Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Quais são as condições que a gente está oferecendo para essa pessoa viver? Onde ela vai viver? Como falar de longevidade nesse contexto? O primeiro direito ameaçado que nós temos é o direito à vida. A gente resiste por pura teimosia de viver. A gente vive porque gosta de viver e gosta do que faz. Não precisa estar doente, não precisa estar morrendo para você dar valor na vida. É mais gostoso você viver uma vida que respeita a morte. Porque ela vai chegar. Você precisa se preparar para estar vivo no dia que ela chegar. Se você começa a se preparar para a longevidade aos 20, é melhor do que aos 30. Se não começou aos 20 ou aos 30, começa aos 40, aos 50, aos 80. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais. Ficaram com vontade de assistir um pouquinho mais, né? Eu senti aí esse filme tão bonito,
que vai ter um lançamento especial no dia 3 de outubro, mas no dia 12 de outubro é o lançamento em todas as salas. Vocês podem assistir. E é importante a gente falar aqui que essa produção foi da Maria Farinha Filmes, com patrocínio da Rede Itaú e Rede Raia Drogazil. O lançamento também contou com o apoio do Movimento Global Ashoka e da Agência da ONU para a Saúde Sexual e Reprodutiva, Direitos, População e Desenvolvimento. A produção tem ainda o apoio do Instituto Beja, do Movimento Infinito, do Plenai e da Associação São Joaquim, além de cerca de 30 instituições que atuam no tema em rede para essa campanha. Então, gente, olha, é muita gente envolvida, para esse documentário, para esse filme, que como a gente viu, tão bonito acontecer. E eu sei que vocês ficaram já com vontade de assistir esse filme, mas aqui agora a gente vai receber algumas pessoas super conectadas com o tema e também com o documentário. Eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa com a gente, Mona Ricumbi. Mona, por favor, vem aqui com a gente, pode bater palma. A Mona, que é multiartista, palestrante, pesquisadora artística a partir de escrevivências. Ela é ativista de questões raciais, de gênero, etarismo, de pessoas com deficiência. E em 2017 fez história. Foi a primeira mulher negra cadeirante a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo. Palmas para Mona, desculpa, de novo. E também eu gostaria de convidar para compor aqui com a gente Cacau Roden, que é o diretor e roteirista de Quantos Dias, Quantas Noites. O Cacau, que também tem uma trajetória maravilhosa no audiovisual, desde a década de 90. Ele também fez o primeiro longa, que foi o Tarja Branca, A Revolução que Faltava, e também o Nunca Me Sonharam, premiado como o melhor documentário no Festival de Los Angeles e exibido na ONU. Muito obrigada, Cacau, pela presença. Seja bem-vindo. E também aqui para compor a mesa com a gente, eu quero chamar o Alexandre Silva, que é enfermeiro, mestre e doutor na temática de cuidados paliativos, fundador e líder do projeto Comunidades Compassivas em Favelas no Brasil, coordena pós-graduação em cuidados paliativos na Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e é autor do livro Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada também a vocês que estão aqui acompanhando com a gente. Fico muito feliz da gente poder discutir esse tema. E eu queria começar aqui, aproveitando que o Cacau está do meu lado. Esse filme, como vocês puderam ver um trechinho aqui do trailer, trabalhou num lugar muito poético e sensível, um tema que muitas vezes não é debatido, ou um tema que às vezes parece difícil de ser debatido. O Cacau, então, trouxe com muita poesia. Você vê, a gente quase que sente o filme junto quando assiste, porque tem ali as sensações das pessoas também. Cacau, como é que foi juntar essas histórias todas que você ouviu com essas imagens? Como que foi transformar um tema que podem considerar difícil, acessível para todo mundo? Bom, boa tarde. Obrigado pela presença de todos, de todas, de todes. Documentários são organismos vivos, né? A gente começa normalmente um projeto com um argumento, com uma ideia de abordagem, e aquilo vai se transformando ao longo do processo, pela própria natureza dessa feitura, né? Onde encontramos com pessoas que dão vida para esses assuntos que nós abordamos nesse filme, dentro desse recorte. Quantos Dias, Quantas Noites é um filme que tem alguns aspectos que são muito determinantes para que ele
tenha se transformado no que ele se transformou, porque nós começamos um pouco antes da pandemia a filmar. Um ano antes da pandemia, pesquisa, pré-produção. Era um filme que nós faríamos não somente no Brasil, mas em alguns outros países. E logo que nós começamos a filmar, a pandemia chega no Brasil e somos paralisados. E esta pandemia, né, quando a peste chega, ela tem muito a dizer a respeito de tudo que é abordado no filme. E então, documentários sempre são muito complexos, porque precisa se gerar muito material, diferente da ficção. Eu não separo muito documentários de ficção, acho que filmes são filmes, histórias são histórias. E a diferença que é latente é que são 300 horas de material para que a gente transforme em 1h30. Então, existe um material muito rico que não pode ser utilizado, porque é impossível fazer um filme de muitas horas que o público consiga assimilar. Eu acho que a maior riqueza desse filme, obviamente, são as pessoas. E o entendimento da nossa parte, dessa coletividade que realizou o filme, entender que longevidade não se restringe apenas às pessoas 60 a mais, né? Então a gente utilizou de recursos que nós havíamos utilizado em outros filmes, que é discutir um tema e os temas que orbitam esse assunto sob prismas diferentes, porém complementares, né? Então, acho que basicamente sempre tem pessoas que são a espinha dorsal, né, de um filme. O Dr. Alexandre Kalash, que está aqui presente, foi a primeira pessoa com quem eu conversei, foi a primeira pessoa que nós filmamos e foi um grande mestre, de uma generosidade colossal, num momento muito delicado para nós todos, para a humanidade. Então, vocês imaginem que nós todos paramos com 3 dias de filmagem, com um elenco majoritariamente acima de 70 anos, com pessoas com doenças graves ou incuráveis, e nós não sabíamos quando nós sairíamos daquela situação num governo negacionista. Então, eu acho que esse filme carrega nas entrelinhas, em cada fotograma dele, em cada plano de detalhe, como você falou, em cada pelo, em cada centímetro de pele, os sentimentos todos que atravessaram todos nós, os nossos corpos, os nossos espíritos. Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, porque é uma coisa muito complexa. Então ele foi se transformando, né, ao longo do... E fomos encontrando outras pessoas, o Tom Almeida, Ana Cláudia Arantes, Ana Michele Soares, que é uma jovem que fala sobre finitude. Só para concluir, eu acho que isso é muito relevante, e é isso que o Dr. Alexandre trouxe também no começo das discussões, que é justamente nós entendermos que estamos envelhecendo a cada instante. E acho que o recorte desse filme é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, que é falar apenas de qualidade de vida. Ele vai muito além disso. É muito interessante, Cacau, quando você fala que a longevidade, a gente não está falando só das pessoas 60 a mais, a gente está falando de um processo completo, como um todo. E você acabou de falar, né, sobre qual é a vida que a gente está buscando ter. E aí me chamou muito a atenção uma frase, que é o seguinte:
As pessoas estão mais preocupadas com o tempo do que com a qualidade desse tempo. E aí, Mona, eu gostaria muito de jogar, assim, passar, né, essa palavra, porque eu acho que você poderia refletir junto com a gente. Sei que essa frase ela é objetiva, mas também muito profunda, num lugar de como que a gente pensa a qualidade desse tempo. Porque realmente as pessoas ficam muito preocupadas em viver para sempre, mas não em viver com intensidade, com qualidade o agora. Como que você vê isso? Boa tarde. Acho que o som não está funcionando ali. Alô? Quer passar aqui para... Alô, oi, tá bom? Porque o retorno não tem retorno, né? É isso? Desculpa. Com banda gira, que quer dizer com licença, em língua afro-banto. Kizwakiambot, que é que bom dia seja esse. Eu sou Mona Ricumbi, que em língua afro-banto quer dizer filha do sol. E segundo a tradição africana, o nosso nome diz para que a gente veio, né? Então, eu acredito que eu venho fazendo isso, né? Sendo a filha do sol, no sentido de brilhar e fazer com que os outros corpos também brilhem e se aqueçam. Indo também, né, na linha da tradição africana, tempo para a gente é quitembo, e é divindade, e é sagrado. Tempo para a gente, o quitembo, ele é cronológico, ele é a estação do ano, é o clima, até mesmo a própria atmosfera. A visão de mundo africana entende que aquele que nasceu 1 segundo antes de mim, ele é o meu mais velho. Ser mais velho, dentro da visão de mundo africana, em nenhum momento é depreciativo. A visão de mundo africana nunca quis buscar a vida eterna, muito pelo contrário. A gente não morre, a gente atravessa o grande rio e se torna ancestral. E também, indo na linha de como é que a gente pensa a longevidade hoje, mas tendo esse olhar tradicional, né? E também levando em conta do país desigual que nós vivemos, essa longevidade que a gente vê no Globo Repórter, que é comer comida mediterrânea, fazer, né, exercícios e viajar e é lembrar que os nossos idosos aqui ganham R$ 1.350, né? E, em função da própria pandemia, são muitos desses idosos que estão sustentando as suas famílias, né? E dizer também de que eu, uma mulher com 52 anos, eu sou uma mulher idosa. Desde 2019, uma mulher com deficiência aos 50 anos é uma pessoa idosa. Por mais que, que nova, que isso, que aquilo, mas não me tire isso. Porque para o meu povo, para a minha história, ser idoso é privilégio. Então, estar aqui, nesse momento, com essas pessoas, com essa história, podendo dizer, sim, sou idosa, estou resistindo em cima de cascas e mais cascas. Eu sou uma mulher, eu sou preta, eu sou idosa, eu sou da tradição africana, eu sou mãe solteira, eu sou cadeirante e vivo e sou feliz. É isso que é importante entender, que vida e felicidade não está atrelado a nenhum CID, não está atrelado a nenhum tipo de doença, nem com idade, né? Vida é acreditar que todo dia a gente pode, e é isso que eu faço. Todos os dias, quando eu levanto, eu sei que eu tenho que ter força para passar para a minha cadeira, de que bom, eu posso. E é isso que eu acho que a gente tem que dizer, que a gente pode, a gente quer. E aliado à tradição, aliado à ciência, aliado à boa vontade de entender de que a gente precisa ter um mundo mais igual, né? A minha mãe, ela morreu aos 62 anos.
Hoje, as mulheres pretas, elas estão morrendo aos 60 anos. Pouco mais do período da escravidão. Enquanto que a gente sabe que em outros lugares, aqui em São Paulo mesmo, a idade cronológica chega a 78 anos de longevidade para essas mulheres. Então, é necessário não só botar vida nos dias dessas pessoas, mas dignidade. Dignidade de poder viver e, pelo menos, comer 3 vezes ao dia. Aí, depois, a gente vai pensar em envelhecer. Muito obrigada, Mona. Sim, palmas, gente. Muito obrigada. A Mona traz elementos para a gente refletir sobre a pergunta que permeia essa nossa conversa aqui, né? Quem que pode envelhecer? Quem que está envelhecendo no Brasil? A gente sabe, né, que há uma troca da pirâmide nesse momento, que é de daqui a pouco tempo haverá mais pessoas, né, mais de 30%, né, de idosos, né, ou de pessoas 60 mais. Mas quem é que está chegando? E com qual qualidade, né? Com qual situação, em qual contexto? E aí eu pergunto, Alexandre, para você que já foi em diversas favelas, que criou a comunidade compassiva e que encontrou, inclusive, infelizmente, diversas violações de direitos. Como você acha que a gente, enquanto sociedade como um todo, pode mudar um pouco esse cenário? Dando umas respostas, né, até a essa provocação que a Mona trouxe para a gente. Primeiro, boa tarde a todos. E é uma alegria estar com vocês aqui, né? No meio de 3 potências dessa, né? Isso é muito bom. Eu acredito que o que a Mona trouxe vem muito ao encontro de uma frase que eu uso, inclusive, no filme em si. Que é, nós temos que ter muito cuidado o que eu quero acrescentar. Eu quero acrescentar dias à vida ou eu quero acrescentar vida aos dias? Porque isso é muito relativo, né? Nós temos hoje uma sociedade que preza muito pela expectativa de vida aumentada. Então a gente tem uma expectativa de vida de 76 anos em determinada literatura. Mas como que as pessoas estão chegando nos 76 anos? Porque uma coisa é chegar em dias, cronos, tempo. A outra coisa é alcançar isso com ou não qualidade. Eu gosto de traçar um contexto mais amplo, que é o perfil epidemiológico e demográfico no Brasil. A pirâmide, ela está mudando claramente. Eu falei que eu queria fazer um chamado e peço a todo mundo para fazer esse chamado, que ao invés de ter só criança esperança, nós precisamos ter idoso esperança. O número de pessoas idosas hoje já é maior do que criança. E a forma com que a gente acha as pessoas idosas hoje, especialmente no contexto que eu trabalho, que é o contexto de favela, e quando a gente pega favela, você pega a Rocinha, por exemplo, que tem 220 mil habitantes. Quando a gente pega a metrópole Rio de Janeiro, 24% da metrópole mora em favela. 1/4. A política pública, ela não é desenvolvida para olhar essas pessoas que estão ali. Quando a gente conversa com alguém que quer ter um olhar para a favela, a maioria das pessoas fala assim: eu queria ajudar. Eu posso dar uma cesta básica por mês. Nós não queremos cesta básica. A pessoa idosa que vive no contexto de favela, ela quer presença, ela quer urbanismo e ela quer socialização. Ele não quer descer da favela. As pessoas me param e falam assim: tinha que ter um lugar que construísse aqueles prédiozinhos para tirar o povo. Eles não querem sair da favela. A favela é o nosso lugar. Ali é o meio que a gente foi criado, ali está nosso gueto. A palavra favela vem de um arbusto chamado favela, no interior do Nordeste brasileiro, que ela dá favas de sementes juntinhas, e aquilo é sinal de resistência. Favela é sinal de resistência. Nós queremos aqui, o urbanismo chega ali. E aí, por que eu estou trazendo essa contextualização? Quando a gente questiona, né, o que é a questão do envelhecimento e como que a gente trabalha isso, eu convivo num meio em que
comprova claramente a pesquisa. Quem cuida das pessoas acamadas e doentes no contexto da favela? Mulheres, idosas, pretas e pobres. Isso é uma realidade. E não é no contexto da favela. Se a gente descer o asfalto, são mulheres, a grande maioria caminhando para a 60 mais, pobres e negras. Se ela não é mãe, ela é cuidadora. Esse é um contexto. E que contexto que eu falo nesse cenário grandioso, inclusive para dialogar com os ministérios? Quem é a população frágil do Brasil? As pessoas falam muito em vulnerabilidade. Eu queria falar de vulneração. Vulnerabilidade é estar em risco para alguma coisa. Vulneração não é risco, eu já estou no problema. Eu encontrei um senhor idoso sendo comido por ratos. Eu encontrei uma mulher com mais de 500 picadas de barata. Eu encontrei, tem 2 semanas, um jovem abandonado com 15 carrapatos e a casa lotada de carrapatos. Como que nós estamos envelhecendo? Famílias pequenas. Quem fala que tem hoje 3 filhos, a gente fala assim, o quê? Você é louco ter 3 filhos? A geração de 0 e 1 já nasceu. Já nasceu. Quem vai cuidar de nós? E muito mais do que cuidar de nós, o que está sendo feito para que eu não precise de cuidado? Para que eu sustente o meu cuidado? E quando eu precisar, quem cuida de mim? Então eu acho que a reflexão ela é muito maior do que isso. O filme vem, de fato, retratar isso profundamente, mostrando todos esses contextos. E eu e a Mona estava até falando um pouco antes, que não é um filme que apresenta alguma coisa, é um filme que te obriga a ficar incomodado e pensar qual é o meu papel enquanto sociedade, e pensar que não é só o Estado, o governo é só o Estado, é só o governo. O Estado somos nós, sociedade também. O que nós estamos fazendo, né? Alexandre, você trouxe uma coisa muito importante de como o filme ele balança a gente a se questionar. Ele faz a gente refletir. Eu não diria respostas prontas, mas é mais que isso, né? Porque quando faz você refletir, você vai procurando essas respostas em você. O que você tem entregado ou não para a sociedade. E aí até tem uma frase que eu gostei muito de uma dos entrevistados, que ele diz assim: quanto mais você falar sobre vida e morte, vai dando mais coragem de pensar sobre como é viver e sobre como é morrer. E aí, pegando o gancho do que você falou, eu queria perguntar para o Cacau, qual que é a importância da gente usar a arte, e aí eu sei que a Mona também usa, né, a dança, multiartista, todos nós aqui de alguma maneira usamos a arte, a palavra é uma arte, o audiovisual é uma arte. Qual que é a importância de usar o audiovisual para ampliar essa discussão para mais gente, trazer mais gente para perto? Muito bem. Eu acho ótima essa pergunta, porque eu acho que o audiovisual ele tem um potencial ao longo desses mais de um século de existência do cinema, depois da televisão e hoje de outras plataformas, que pode nos trazer conteúdos transformadores e positivos e pode nos trazer conteúdos que podem ser bastante nocivos para a sociedade. E a gente fez uma escolha por entender a potência que tem essa capilaridade, né? Um filme ele pode estar sendo apresentado hoje no Alasca e em Teresina no mesmo momento. E centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas, no caso da televisão, milhões de pessoas vendo aquele conteúdo ao mesmo tempo. A história da Maria Farinha nasce em torno desse desejo de transformação, de tratarmos de causas que são urgentes para a humanidade,
com um compromisso ético, né? E com uma escuta muito aberta, porque nós somos só realizadores. Nós não somos especialistas em longevidade, tampouco em obesidade infantil, tampouco em educação, mas cada filme que nós fazemos, esse filme levou 4 anos e meio para ser feito, com muita gente envolvida. Então, aonde eu quero chegar com isso é que esse filme possa provocar, que eu acho que é o papel da arte, a provocação, o questionamento, e não a autoajuda. Não nos colocar receitas para uma vida plena, justa, de qualidade, mas sim nos questionarmos, dentro do recorte deste filme, por exemplo, como nós estamos nos relacionando com o tempo, com o outro, num contexto de desigualdade. Essas pessoas que eu citei, Dr. Alexandre Kalash, Mona Ricumbi, Alexandre Silva, Tom Almeida, que foi quem fala, quem dá esse testemunho no filme que você citou, Ana Cláudia Arantes, enfim, a todas as personagens que estão nesse filme, são personagens de origens diferentes, mas que têm uma convergência muito importante na construção do discurso do filme, que é abrir um horizonte de discussão que a gente tinha, talvez, guardado no armário e que poucas células de resistência levam essa discussão à frente. O audiovisual pode amplificar isso. Então, eu vejo com muito bons olhos que o audiovisual se debruce sobre questões que são fundamentais para que a gente continue sobrevivendo, inclusive como espécie, diante de uma série de fatores. Por isso que a discussão do filme é toda costurada de maneira holística também, né? Por isso que a gente pergunta, né, se a ciência fala que o homem que vai viver 150 anos já nasceu, em que planeta ele vai viver? E a partir disso nasce uma equação, né, de uma conta que não fecha. Né? O que a gente está fazendo com o nosso planeta, com o nosso tempo, com o outro, e fazendo a manutenção de uma desigualdade, né? Uma desigualdade que é cruel, perversa. Então, a gente não poderia fechar os olhos para isso, né? Eu acho que, eu espero, desejo, sonho que esse filme possa trazer algum despertar de consciência para quem não parou para pensar nas questões que ele aborda. Lembrando que, dia 12 de outubro, o filme já vai estar em cartaz, então, tô vendo ali o sorrisão da minha amiga ali, ó. Tô gostando de ver, o pessoal tá animado aqui para assistir esse filme. E você fala sobre a desigualdade, e a gente não pode nunca esquecer que metade, né, da população brasileira, mais até, 57%, formado por pessoas negras, pretas e pardas. E aí basta a gente olhar, mesmo aqui nessa sala, que a gente ainda não tem as pessoas negras, 50% aqui, falando e refletindo sobre o viver bem, sobre o morrer também com qualidade. E aí a Sueli Carneiro, ela fala isso também no filme. Ela fala, por que 50% da população negra não está em todos os lugares? E aí eu me questiono, por que também não está aqui? E a Sueli fala que os terrores, né, da população negra não são os terrores, né, quando a gente está falando da velhice. Então, a população negra está discutindo antes. Quando o Racionais canta, né, que fez 27 anos e celebra, né, Racionais MCs, o grupo de rap, é porque existiu um tempo, e ele ainda existe, que jovens negros são a mira, né? Morre muito antes, né? A morte vem chegando, inclusive, na falta.
Mas aí, Mona, você também traz um contraponto interessante, que é que a ambição do povo negro é envelhecer, sentar em volta do mais velho, contar histórias. Então, eu queria saber, Mona, como que você acha que nós, enquanto população negra, e como qualquer pessoa, a sociedade antirracista, a gente pode trabalhar para que haja mais de nós contando histórias com os nossos em volta? Eu vou utilizar um lema de uma outra discussão, que é a questão da pessoa com deficiência, que é nada de nós sem nós. E esse nada de nós sem nós tem que estar em tudo quanto é lugar, entendeu? Nada de nós a respeito da questão racial sem nós contarmos a história, né? Tem um provérbio africano que ele diz o seguinte, que enquanto os leões não tiverem os seus próprios contadores de história, a história das caçadas sempre glorificará os caçadores. Então, a gente precisa poder potencializar e botar a nossa história, né, para ser vista, conhecida, né? São tantos os apagamentos, né? Poder falar, né, hoje, para a gente ter a Sueli Carneiro hoje, aos 72 anos, é algo que a gente não tinha nenhum acadêmico ainda idoso, entendeu? Que bom que a gente tem a Sueli Carneiro, porque a Beatriz Nascimento morreu muito antes, a Tula, as nossas grandes referências, né, de mulheres pretas, elas morreram antes dos 50 anos. Então, ter Sueli Carneiro, e ela fala algo também que para mim é muito potente nesse filme, é de que para nós, pretos, luto é verbo. E é verdade, é lutar e lutar. Não dá muito tempo da gente chorar, né? Porque a gente, quanto mãe, né, a gente está passando por um processo que é antinatural, né? Quando você perde os seus pais, você vira órfão. Quando você perde filho, não tem nome. E é isso que está acontecendo, né? As populações vulneráveis ou de vulneração, né? As mães de filhos pretos, as mães de meninos, de meninas, né? Homossexuais, binários e tal, estão perdendo seus filhos, perdendo para essa sociedade louca e caótica, né? Que não deixa a nossa população envelhecer. Eu só queria fazer uma correção, que eu iniciei minha fala e não fiz a minha autodescrição. É importante a gente começar a fazer, porque se a gente quer que a informação chegue para todos, todos e todes, então é importante dizer como é que a gente está. Tá? Então, eu sou uma mulher negra de pele retinta, eu estou usando um turbante branco, assim como uma blusa, uma bata e uma saia branca. Estou usando um fio de conta branco e azul, por função de ser sexta-feira, e uso óculos de hastes escuras. Eu não sei se eu respondi o que você pediu, mas uma coisa que eu queria deixar muito nítida assim, também no filme, que é muito bom, que assim, ele é poético, né? Mas ele não passa pano, ele não faz doçura, entendeu? Tem essa forma muito boa de levar, porque também falar de longevidade, falar de finitude não pode doer tanto, gente. Só existem duas verdades na nossa vida, só duas. Uma é que todo mundo vai morrer, e a outra é que qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa com deficiência. O resto, entendeu? Então, a morte, a finitude, não podia ser essa coisa tão, né, inesperado. Inesperado, nesse mundo que a gente está vivendo, é viver. Muito obrigada, Mona. Você falou uma coisa muito interessante, vocês que vão assistir no dia 12 o filme, que ele é um filme, sim, poético, que traz o detalhe, que faz a gente sentir, mas que ele também não passa pano, é crítico, é provocador. E isso tem a ver com a pergunta que eu vou falar agora, vou fazer para o Alexandre, que é: Alexandre,
Você fala, inclusive, no filme, que o SAMU não sobe o morro, né? Que a dor social ela já existe antes mesmo do que a gente imagina que vai existir porque chegou a tal idade. Quando uma doença, né, que compromete a vida chega. Essa dor ela existe a partir do momento que você nasce na periferia, nasce numa favela. Mas a Ana Cláudia Arantes, ela fala assim que, para ela ser médica, ela entendeu que ela não podia perder a sensibilidade. E eu sinto que em cada um de vocês aqui, embora super críticos, confrontando essa sociedade a partir, né, cada um no seu lugar, mas confrontando, vocês também não perdem essa sensibilidade. Alexandre, como não perder essa sensibilidade, principalmente porque você trabalha, atua junto a pessoas que estão em situações, né, de alta vulnerabilidade ali, você usou, né, outra palavra, né, vulneração. Então, como não perder essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo, né, sem deixar de ser crítico? Fazer autodescrição também vou pedir desculpa que eu esqueci também. Eu sou um homem baixinho, é bom porque quem me ouve pensa assim, quase todo mundo fala, quando eu te ouvi, eu achava que você era um homem alto, para com isso. Ó, em pé é uma coisa, deitado é tudo igual. Eu sou um homem baixo, pouco cabelo, moreno claro, parrudinho. Isso. Eu acho que o não perder a sensibilidade eu gosto de convidar todo mundo que cuida de alguém na vulneração, né, em si. Eu fico muito preocupado quando alguém fala assim, Alexandre, você já acostumou, né? Não, eu não acostumei. Eu não quero acostumar. O dia que eu tiver mole demais é dia que eu preciso parar para cuidar de mim, porque realmente isso está me ferindo. Isso já aconteceu várias vezes. Eu precisei parar, frear, procurar profissional que me ajudasse mais intensamente, porque estava muito difícil. E quando eu me torno duro demais, de achar assim, o SAMU não subir é normal, ter tiroteio agora é normal, ter que ficar preso numa casa de quem eu estava olhando 3 dias para esperar o tiro passar, não é normal. Eu tenho que visitar todo mundo, todo dia. Ontem mesmo, eu estava saindo para poder ir na Rocinha, e na hora de sair, eu encontrei com o caveirão subindo. E quando o caveirão sobe para nós, aonde a gente está atendendo, é um carro blindado, fechado, que ele é a prova de bala, algumas, e ele entra, ele sobe o morro, e a gente sabe que vai ter alguma coisa, né? A gente já fica pensando na hora de voltar para casa, e muitas vezes a gente tem que ficar do lado de fora, na rua, para poder entrar. Se eu naturalizo isso, eu não vou para o campo de guerra. Para fazer comunidade compassiva, que é um grupo de pessoas que se unem para cuidar dos seus, isso vem na micropolítica. Na biopolítica, a micropolítica é assim, ó, ninguém me vê, eu me organizo, Foucault já falava isso, eu me organizo para poder criar algo para a sobrevivência. Na micropolítica, a comunidade compassiva nasce para as pessoas cuidarem uma das outras. E olha a seriedade disso. Se o SAMU não sobe, o que eu tenho que fazer para acolher os meus? E aí a sociedade se ajusta. Se eu que estou atendendo e as pessoas que atendem comigo achar que é natural ter tiro, natural morrer cedo, natural ter como se fosse um gari nosso que é voluntário, chegou do trabalho, um senhor idoso, ele perdeu a esposa com câncer, foi até nossa paciente, o filho dele é cadeirante, ele chega do trabalho, põe o filho no beco para ver os outros meninos jogarem bola, ele entra para tomar banho e escuta tiro. Ele sai sem camisa para pôr o filho para dentro. Quem foi escolhido para morrer? Ele. O pai, um voluntário nosso, gari, trabalhador, e não tinha confronto. É muito mais do que isso. É uma briga por uma negociação que tem interna do poder público, e a gente tem que ter coragem de falar isso. Marielle teve que ter coragem para falar isso. Eu comecei com ela. E a Mari falou, Alexandre, sai do meio e vai para outro, que eu vou morrer. 8 anos depois ela foi assassinada. Mas quando a gente assiste aquilo, a única coisa que eu quero convidar
por favor, não normalize sofrimento. O sofrimento, qualquer que seja, ele é uma emergência. A dor, seja ela biopsíquica, espiritual e especialmente social, não é normal. Não é normal a dor social. Tá? Calma, gente. Infelizmente, eu estou nesse lugar muito difícil de ir finalizando essa conversa. E eu peço desculpas, mas infelizmente, porque a gente só tem 50 minutos. Mas antes de acabar, porque eu vi ali, ó, tá todo mundo triste. Eu queria dizer também, pegando emprestado alguns dizeres do filme, tem uma frase, gente, assim, que para a gente viver o presente, a gente tem que ter a utopia. A gente tem que pensar o futuro. A gente tem que ter esse futurar, né? Eu gosto desse verbo, futurar. E aí, para a gente não encerrar triste, eu acho que para a gente encerrar pensando, né, de maneira crítica, poética, contextualizada, provocadora, ao mesmo tempo, tudo isso ao mesmo tempo, eu queria pedir uma falinha de 1 minuto, infelizmente, porque o pessoal ali já está finalizando. Mas uma falinha de vocês, que é, qual que é o sonho de cada um de vocês para a causa, né, da longevidade, para a gente pensar uma longevidade com qualidade? Qual que é o sonho de vocês? Bom, eu acho que o primeiro de todos é que todos têm o direito à vida, independente da etapa da vida, de maneira igualitária, e que a gente resgate. Na verdade, por isso que a gente fala que esse filme talvez não seja sobre longevidade. Esse filme é um filme sobre amor, sobre resistência, e eu acho que é isso. A gente começa com direitos, o direito à vida. Eu acho que é difícil sintetizar, mas acho que é isso. Bom, eu vou falar em afro-banto exatamente o que o Cacau disse agora, de que a gente tenha, antes de tudo, o direito a viver. Zambe ao pungu vana ungunzu, yonaku shikana kutema. Zambe ao pungu vana ungunzu, kushikana kutema kiazambe. Senhor, Deus de todas as coisas, dê vida aos povos. Esse minutinho eu quero aproveitar para falar que, se a gente conseguir sair desse espaço de discussão entendendo que acessar o direito de viver é um direito nosso, mas é um dever nosso contribuir também com o direito de viver. Que é muito fácil a gente sentar no nosso lugar e esperar sempre de outra pessoa fazer algo para que a gente viva melhor. Mas a pergunta precisa ser feita para um espelho também. O que eu, do meu lugar, eu estou fazendo para que nós possamos viver melhor? E que eu entenda que eu sou protagonista disso também. Porque quando a gente coloca no papel de outro, é sempre mais fácil. Obrigado. Muito obrigada, Mona, Alexandre, Cacau, a todas e todos e todes. Muito agradecida mesmo pela presença de vocês aqui. Espero que vocês, né, vão ao cinema, que a minha amiga já sabe, no dia 12 de outubro, assistam, espalhem essa palavra do filme. A gente também tem um site que é quantosdiasquantasnoites.com, vocês podem saber mais informações lá. E também teremos algumas sessões gratuitas, né, no dia 12 de outubro. Então, desculpa? Do dia 12 ao dia 18, teremos sessões gratuitas. Então, não pode deixar de assistir. Muito obrigado. Peço palmas aqui para os nossos palestrantes. Muito obrigada. E obrigada também à MC. Muito obrigada por esse painel maravilhoso. Tenho certeza que todos aqui estão muito ansiosos para ver essa peça audiovisual, né? Muito importante. Obrigada, pessoal.